Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre como, o porquê que nós devemos ser íntimo de Deus, ou melhor dizendo, por que que Jesus não mostra, por que que certas pessoas não conhecem verdadeiramente a Deus, pessoas que talvez teve até uma experiência ali, recebeu uma bênção, alguma coisa ou outra, mas não conheceu de fato o abençoador, que é o próprio Espírito de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, tá? A gente vê isso lá em Mateus capítulo 17, versículo Mateus capítulo 17, versículo de 1 até o 9. A gente vai ler aqui, tá? Isso aqui vai ser uma meditação. Não vai ser tão extensa assim, mas eu vou ler rápido os versículos para não ficar tão longo. Mas você vai conseguir entender aqui nessa passagem, nessa meditação, o porquê que algumas pessoas, mesmo estando na igreja, mesmo orando, mesmo fazendo um monte de coisas. Bom, tive que pausar o vídeo, tava passando um cara aqui gritando, mas vamos lá. Por que que algumas pessoas não conhecem a Cristo verdadeiramente? E por que que Jesus se mostra apenas para alguns e não para todos? Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Ou seja, ele pegou 3 pessoas. E olha que o Senhor Jesus tinha 12 discípulos. Desses 12, ele pegou apenas 3, que foi Pedro, Tiago e João, que era seu irmão. E os conduziu em particular a um alto monte. Ou seja, ele pegou 3 pessoas e chamou elas para um canto. Ou seja, em particular, só os 3, coisa íntima, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, o Senhor Jesus, ele estava aqui na terra como um ser humano, carne e osso. Mas essa não era a verdadeira, vamos dizer assim, né, identidade, a verdadeira aparência de Cristo. Ele chamou Pedro, Tiago e João, que era seu irmão, em particular. Sabe aquele segredo, ou então aquele assunto que você pode até estar na roda de amigos e tal, mas tem aquele assunto ali que, sei lá, você quer falar, você só fala com certa pessoa ou com certas pessoas. E você chama a pessoa, pô, cheguei, pô, preciso te falar um negócio aqui e tal, cheguei. Aí você sai da roda dos seus amigos ali e fala em particular com aquela pessoa, com aquelas pessoas. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele pegou os íntimos e ele conduziu ao alto monte, e lá ele se transfigurou, ou seja, ele se transformou. O corpo dele, isso daqui que vocês veem, né, o corpo físico se transformou. Aí fala, né, o seu rosto resplandeceu como o sol, ou seja, o rosto dele ficou como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, essa é a verdadeira aparência de Cristo. Ele ele não mostrou aquilo a ninguém, só mostrou aos 3, Pedro, Tiago e João. Ou seja, tem coisas que Deus, ele só vai mostrar na sua vida, ou melhor dizendo, Deus só vai revelar a verdadeira identidade dele para você, ele só vai mostrar os planos dele para você se você for íntimo de Deus. E como ser íntimo de Deus? Basicamente é lendo a palavra de Deus. Mesmo que a vida esteja atarefada, cheia de coisas para fazer, eu falo isso até mesmo por mim, nós devemos tirar um tempo para ter comunhão, ter intimidade com Deus. Quando a gente faz isso, ele se resplandece para nós também.
ele mostra a sua glória, ele mostra os seus planos, ele mostra a vontade dele para as nossas vidas. Quando você entende isso, fica é até difícil você não conseguir saber qual que é a vontade de Deus, porque você já é íntimo dele. E ele vai estar sempre te revelando, ele sempre vai estar te guiando. E vamos lá. No versículo seguinte. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Moisés e Elias já eram personagens lá do Antigo Testamento. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu aqui, que veio uma voz de uma nuvem luminosa e disse isso: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Ou seja, Deus falando de uma nuvem, falando: ó, esse daí é o meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Ele, como é que se diz a palavra quando ele, digamos assim, né, ele me dá orgulho, sabe? Você que é pai, você que é mãe, e aí você vê o bom exemplo do seu filho, e você fala: pô, meu filho, cara, eu sou muito orgulhosa do meu filho, orgulhoso e tal. Pô, ele dá realmente uma boa referência e tal, ele dá um bom exemplo. É tipo isso, Deus, ele estava falando isso. Esse é o meu filho, meu amado filho, em quem me comprazo. Escutem ele, porque ele dá bom exemplo e ele, enfim, tem muitas coisas para falar para vocês. Escutem ele. Ou seja, outro ensinamento aqui, que basicamente diz, né, que nós devíamos obedecer a Deus, obedecer a Cristo, escutar a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, nós devemos parar, silenciar a mente e pensar: poxa, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça agora? E nessa fala também, que fala: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A gente vê essa mesma frase também lá quando o Senhor Jesus se batizou nas águas. E ele, eu vou até mostrar aqui, e ele se batizou nas águas e em seguida ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Lá, Deus também falou basicamente a mesma coisa. Ó, no capítulo 4, versículo 17, depois que o Senhor Jesus se batizou nas águas e depois que sobre ele, o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. Aí no versículo 17, Mateus capítulo 4, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Ou seja, 2 vezes Deus falou no isso dos céus, né? E aí, voltando aqui ao capítulo 17 de Mateus, falando sobre a transfiguração do Senhor Jesus, a intimidade dele para com os 3 discípulos que ele chamou ao monte. No versículo seguinte fala, no versículo 6: E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viu senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele mostrou-se para com os discípulos. Oi, Manu, calma aí que eu já vou aí. Mostrou-se para com o Senhor Jesus, ele mostrou a verdadeira identidade dele, uma coisa muito íntima,
E o Senhor Jesus falou assim, ó, não falem isso para ninguém. Agora não é o momento. Eu estou confiando isso a vocês. Não falem isso para ninguém. Até que chegue a hora certa, que seria o quê? Que ele fosse morto e ressuscitado. Ou seja, tem coisas na sua vida que Deus ele vai te revelar e ele vai falar, cara, eu revelei isso só para você. Não mostre isso para ninguém agora. De repente, sei lá, você teve ali uma visão de Deus também, você teve uma ideia, Deus falou contigo, e aí você já quer sair falando para todo mundo que tal, pô, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas, cara, às vezes Deus fala, olha, ainda não é o momento. Espera, calma. Só fale depois que começar a dar certo. Só fala depois que você vê que as coisas estão começando a fluir, que tá tudo ok. Entende? Ou seja, o que a gente aprende aqui nessa passagem, tá? O Senhor Jesus, ele chama os íntimos dele, ele separa os íntimos, mostra coisas íntimas para estes que ele chamou e ele revela coisas que ninguém mais vai saber, somente aquelas pessoas, tá? E também ele fala para que a gente não fique assustado, não fique com medo. De repente Deus te deu uma visão, uma ideia genial e tal, e você, caraca, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Isso é tão difícil e tal. Mas Deus fala, não tenha medo, levanta, ou seja, vamos lá, vamos para cima, não tenha medo. E aí ele fala para que você não conte isso a ninguém até que chegue o momento certo. Entende? Então, assim, por isso a importância, como eu falei lá no início, a importância da gente ser íntimo de Deus. Por que Deus se revela somente para alguns e por que não se revela para outros? Porque esses outros que não têm essas revelações de Deus não são íntimos de Deus. Se você for perguntar a essas pessoas, pô, e aí, como é que está a tua vida, a sua comunhão com Deus? A pessoa não para ler a Bíblia, a pessoa não para ouvir a voz de Deus, a pessoa não congrega, não vai à igreja. Como é que Deus vai revelar coisas assim a essa pessoa se essa pessoa não tem um coração disposto a, sabe, ter comunhão com Deus, a ter tempo com Deus? Então, basicamente, essa foi a meditação de hoje, tá? Transfiguração de Jesus. Eu lembro que quando eu li isso aqui a primeira vez, eu chorei. Eu chorei porque é muito forte, tipo, o Senhor Jesus, caraca. É muito forte, é muito forte, é muito forte. Imagina você ver alguém na tua frente, a pessoa de carne e osso, de repente essa pessoa se transfigura, se transforma em um outro ser, uma outra aparência. Caraca, é muito forte. E é isso que a promessa bíblica também é que aqueles que serão salvos receberão um novo corpo, um corpo celestial, esse mesmo corpo de Cristo. É um corpo incorruptível. Não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai envelhecer, vai ser para sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre, eternidade, sempre. Ou seja, esse corpo que nós estamos aqui é só um corpo passageiro também. Enfim, se você gostou do vídeo, tá? Vou deixar um link aqui embaixo de uma aula também para você que tem interesse, você que quer vencer as aflições, você que quer essa força também para vencer as aflições da vida, que o Senhor Jesus fala, né? Levantai-vos, não tenhas medo. Como você consegue vencer os problemas, superar as perdas e tal, as dificuldades? Eu criei uma aula bem completa ensinando como você vencer isso tudo através da fé. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse em assistir, você pode ver, tá? E é gratuita essa aula. E deixa o like no vídeo se você gostou também. Compartilha com alguém. Tamo junto.